Tu configura a câmera, faz a exposição da foto certinha e ainda sente que o resultado da tua foto ainda tá muito amador? Eu posso apostar que é por conta de algum desses erros que eu vou falar nesse vídeo aqui, mas calma que eu vou te explicar como corrigir cada um deles direto ali na hora do ensaio. Mas antes de tudo, se tu ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Luísa, e se tu gosta desse tipo de conteúdo sobre fotografia, iluminação e estúdio, te inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui eu ensino fotografia do jeito que eu gostaria de ter aprendido lá no início. E eu vou pegar meu celular aqui para me ajudar, porque eu fiz uma colinha para não esquecer de nada. Vamos começar com essa lista de erros mais comuns que atrapalham muito a qualidade da nossa iluminação. E a primeira coisa, que pode parecer bem bobinha, mas muita gente que está começando erra, é a altura errada da iluminação. Que quando a luz está muito alta ou muito baixa, isso interfere nas sombras. E essas sombras feitas de uma forma errada vão trazer essa cara de foto feia, de foto mal feita, amadora mesmo. E muitas vezes, se a gente não entende que é a sombra que está errado, a gente sabe que a foto não está do jeito que gostaria, mas também não sabe como consertar. Mas calma que depois eu vou mostrar como consertar tudo isso. Erro número 2, a distância da fonte de luz. Quanto mais perto uma luz está, por exemplo, do nosso modelo, do nosso cliente, mais intensa ela vai ficar em um ponto específico e mais escuro no restante da imagem. Quanto mais a gente afasta, mais essa iluminação vai ficar uniforme. Uma coisa não é certa e a outra não é errada, mas a gente tem que entender para saber qual é o resultado que a gente está buscando para conseguir corrigir ali na hora e aquela foto ficar de acordo com o que a gente está esperando. Número 3. Ângulo mal posicionado da iluminação. A altura mal posicionada, ela pode ser um problema, mas o ângulo mal posicionado também pode ser um problema. A altura, né, é mais para cima ou mais para baixo. E o ângulo é em torno do próprio eixo. Ó, não sei se vocês entendem. Eu tô aqui e a iluminação ela pode estar rodando, né, em toda a minha volta. Então, esse mau posicionamento, ele também pode estragar bastante o resultado da nossa foto. E número 4, a gente pode também estar fazendo uma sombra feia que projeta no nosso fundo. Isso tudo, claro, vai depender da cor do fundo. O fundo branco, por exemplo, ele mostra mais as sombras. Então, talvez vocês reparem isso mais utilizando o fundo branco. O fundo preto, por exemplo, ele já esconde um pouco mais. Mas, de qualquer forma, se a gente não se preocupa com essa projeção de sombra que vai para o fundo, isso também pode atrapalhar muito a nossa foto. Mas eu já vou mostrar como resolver cada um desses erros. E percebam que esses erros que eu falei para vocês, todos eles são erros técnicos. Não é erro de não saber usar o equipamento, não saber utilizar um flash, ou de ter um flash que é ruim, que é barato, né? Porque esse tipo de erro, ele é bem comum na realidade e muitas vezes quando a gente está lá no começo, a gente não sabe que é isso e aí a gente fica dando voltas e voltas, achando que o problema é o nosso equipamento, que a gente não consegue fazer não consegue fazer foto boa com o equipamento que a gente tem e fica sempre pensando que esse é o problema, quando na realidade são essas bases que a gente tem que entender como posicionar bem a luz, que o nosso resultado ele vai ficar assim muito bonito e muito profissional. Eu já fechei as janelas aqui do estúdio, que a gente tem um janelão para não interferir na demonstração que eu vou fazer para vocês entenderem bem o que acontece quando a gente faz a iluminação de uma forma errada. Claro, eu falei ali de utilizar flash no estúdio e tudo mais. Pode ser flash, LED, a fonte de luz que vocês tiverem. Eu vou utilizar uma luz contínua para fazer essa demonstração, porque no vídeo vai ficar mais fácil de vocês verem usando uma luz contínua. Inclusive, essa lâmpada aqui, bem pequenininha, graças a Deus, foi um achadinho que eu fiz numa loja que eu estava bem de boa, olhando, comprando material elétrico para minha casa e eu achei essa lâmpada aqui e já utilizei ela para fotografia, inclusive. Se vocês quiserem que eu fale mais, conte melhor e demonstre com fotos, comenta aqui, deixa nos comentários se vocês querem esse vídeo que eu posso trazer. Que ela foi realmente um achadinho, ela custou menos de R$100, gente. Imagina, uma iluminação para fotografia com menos de R$100. Mas tá, hoje ela vai ser utilizada para ser a nossa demonstração aqui. Eu vou apagar as luzes aqui do estúdio e já volto, que é para vocês conseguirem ver exatamente onde que a sombra com o modificador de luz vai estar interferindo nas nossas sombras.
Estou utilizando um modificador que é uma sombrinha rebatedora, bem simples, tá? É uma luz que ela não é nem dura nem suave, fica ali no meio termo, uma luz rebatida e que ela é bem tradicional. Então vamos lá, a única fonte de luz que vocês estão enxergando no vídeo é a da nossa sombrinha com a lâmpada. Eu apaguei todas as luzes e fechei as janelas, que é para vocês conseguirem ver bem aqui com detalhes o que eu tô querendo mostrar. Então vamos para o primeiro erro e rapidinho já como que a gente pode consertar. E olha, eu vejo muita gente posicionando a luz dessa forma, que é muito baixa. Olha só, chega mais pertinho aqui do meu rosto para vocês verem. Olha como isso aqui está causando uma sombra muito feia no meu rosto. Isso aqui tira totalmente a nitidez do rosto, ó, essas sombras estranhas no nariz não valorizam em nada, né? Não deixam o cliente mais bonito. E o que acontece? Ai, Luísa, não vou botar minha luz principal assim. Pode afastar um pouco, Thiago? O Thiago é o nosso filmmaker aqui hoje. Não coloco a minha luz principal assim, mas coloco uma luz de preenchimento assim. E às vezes, se a minha luz de preenchimento está mais forte que a minha luz principal, vai fazer essas sombras estranhas, as famosas sombras de filme de terror que a gente fala, que é aquela sombra que vem de baixo, que dá aquela cara esquisita para a foto. Então o que a gente vai fazer? Via de regra, é claro que tudo na fotografia tem sua exceção, mas via de regra, a luz que vai iluminar o rosto da modelo, da cliente, ela tem que ser levemente acima do rosto, nunca abaixo. Então vamos posicionar aqui isso aqui. Ó, uma outra estratégia também que a gente faz é deixar ela levemente inclinada. Agora vocês vão ver, isso vai dar uma sombra muito mais bonita no rosto. Ó, aqui já tá acima do meu rosto. Ó, dá pra ver que mesmo vai ter sombra, lógico, porque a luz ela tá mais lateral. Ela só não vai ter essa sombra aqui se ela estiver bem frontal, mas isso a gente já conversa. Mas olha como essas sombras. Posso até deixar mais inclinado isso aqui. É que quando a gente é baixinho, né, a gente não tem a noção. Mas aí a gente vai ajeitando. Percebam como a sombra já está iluminando e dando muito mais forma para o meu rosto. A sombra do nariz, que era aquela coisa esticada, já está só uma bolinha aqui, ó. E fazendo essa sombra aqui também. E esse tipo de iluminação, mais ou menos nesse ângulo, ele é muito bonito para trazer essa sensação de volume, né, de sombras, mas sombras bem definidas. E olha como aqui já iluminou muito mais o meu rosto, já trouxe uma sensação, né, de sombra bem posicionada e de foto bem feita. Esse segundo ponto é até um pouco difícil de demonstrar porque a gente está gravando com um celular. Qual que é a diferença do celular para a nossa câmera? O celular ele já faz uma manipulação ali na imagem para fazer essa compensação de exposição. A gente ali na câmera tem que calcular isso e saber como lidar. Claro que tem seus pontos negativos e positivos, mas na câmera a gente consegue ter mais autonomia do que no celular, por exemplo. Mas a gente vai tentar demonstrar para vocês qual é esse segundo erro, que é o posicionamento. Deixar a luz muito perto ou muito longe. É claro que isso vai depender da intensidade da nossa luz, mas via de regra, como que a luz se comporta? Vou fazer uma demonstração aqui no Rio. A luz, ela se comporta em formato de cone, então é basicamente isso, né? Aqui, ó, é mais fechadinho e quanto mais longe, né, essa luz fica, maior ela fica. É claro que a potência da luz que vai estar aqui pertinho de mim é uma, bem mais forte, e a potência da luz que vai estar mais nessa parte do cone mais aberta vai ser menor, porém vai ser uma luz mais espalhada. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa, vou até baixar um pouco aqui para conseguir demonstrar melhor. A pessoa coloca perto demais. E aí, a luz, por exemplo, vamos imaginar uma luz de flash muito mais potente do que essa daqui. A luz estoura em um ponto e fica muito escuro em outro ponto. E não é isso que a pessoa está querendo e a pessoa não sabe como consertar. Como que a gente faz isso? Afastando a luz. Né? Lembra que a luz se comporta em formato de cone. Então, aqui a minha luz vai estar mais forte, mas aqui ela já vai estar mais de boa e mais esparramada, né? Então, o que eu consigo com isso? Eu consigo iluminar maior parte do meu corpo, por exemplo, ao passo que se eu trouxer ela bem pertinho, eu deixo a luz mais focada aqui
Isso não é necessariamente um erro. É um erro quando a gente não sabe utilizar com intenção. Existem fotos muito bonitas, por exemplo, com uma luz mais focada, mas às vezes a gente quer iluminar o corpo todo e está fazendo isso aqui, então acaba se tornando um erro. Então a gente tem que afastar um pouco mais a luz. E assim a gente consegue uma luz mais uniforme, né? E mais suave. E claro, antes que eu me esqueça, quanto mais intensa é a luz em um ponto, mais intensa vai ser também a sombra. Então, quando a gente está começando, muitas vezes a gente não sabe muito bem como controlar essas sombras e acaba fazendo umas sombras esquisitas. Então, afastar a luz também, aqui ó, dá pra ver que como a luz vai ficar mais suave, a gente também consegue fazer uma sombra mais suave e isso, por consequência, vai atrapalhar menos a nossa foto. Terceiro erro, que a gente pode muito bem consertar, é o ângulo da luz. A gente já falou, né, do eixo da luz, aqui mais para cima, mais para baixo, agora a gente vai falar do ângulo, né? Lembrando, matemática, colégio, aquelas coisas que a gente acha que nunca vai utilizar na vida. Pois bem, quando a gente vem para a fotografia, a gente começa a se lembrar daquelas coisas que a gente via no colégio, mas pode ficar tranquilo que eu vou simplificar isso aqui para ti, que é para tu não ter que lembrar lá de aritmética, de geometria, tá? Mas aqui, ó, 360 graus, né? A gente tem, imaginar um círculo na volta da pessoa que está sendo fotografada, beleza? Então a gente na fotografia tem alguns ângulos que a gente usa, que eles são chamados padrões de iluminação. São certos tipos de ângulos que são mais ou menos certos, que se a gente for lá e copiar, utilizá-los, a gente já vai ter uma noção do resultado que a gente vai ter. Então, principalmente, estou me enrolando bem hoje, quando a gente está começando, é bom a gente utilizar esses ângulos que já são certos, já são estudados e são validados e a gente consegue entender mais ou menos qual tipo de sombra que vai rolar ali, né? E como que a gente quer utilizar essa iluminação. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui os mais comuns, que é para não ter erro. Porque, pensa, a gente pode colocar isso aqui de qualquer jeito. Se a gente coloca uma luz mais nesse sentido, ela vai ser uma luz que vai ser contra a luz, né? Se a gente colocar uma luz bem de lado, né? É aquela iluminação meio a meio que a gente fala. Tudo isso são recursos que a gente pode utilizar. Porém, quando a gente está começando, a gente precisa saber os básicos para fazer uma boa iluminação frontal, que é o que mais a gente vai utilizar ali nas nossas fotos, né? De repente a gente põe a luz muito para o lado e não é esse resultado aqui que a gente está buscando. E aí, ao passo que ela fica também para o lado e mal posicionada, aí pronto, já ferrou tudo. Então, o que a gente geralmente vai fazer? Vai trabalhar em um ângulo entre 0 e 45 graus. Vamos imaginar aqui. Lembra do ângulo reto de 90 graus? Que é o quê? Um canto. Ó, vamos imaginar que essa linha aqui do piso é 0 graus, porque é bem na minha frente. E aqui é 90 graus. 45 é o quê? Metade disso. Então, mais ou menos nessa reta. Não precisa ser exato, mas é mais ou menos aqui. E 20 graus é o quê? Mais ou menos no meio, entre o 0 e o 45, um pouquinho antes, né? Então, o que a gente vai fazer? A luz bem frontal. Aqui eu vou demonstrar, mas geralmente a gente usa uma girafa para fazer essa iluminação de 0 graus. Por quê? Porque se a pessoa vai estar fotografando aqui, o tripé vai estar na frente. Então, quando a gente usa uma girafa, que é um acessório que faz esse ângulo, já livra essa frente. Mas é uma iluminação que a gente pode utilizar. O que essa iluminação gera? Uma luz mais esparramada aqui no rosto, né? Dá pra ver que já não tem tantas sombras quando a gente usa a luz mais lateral. É uma luz muito bonita, por exemplo, para quem tem pele mais madura, com mais linhas de expressão, porque ela limpa o rosto. E lembrando, sempre acima do rosto, tá? Se deixar muito frontal, sem ser acima do rosto, vai lavar o quê? A sombra do pescoço, vai deixar a pessoa sem pescoço. E não é isso que a gente quer, certo? Ok. Então, esse ângulo aqui é um ângulo muito coringa. Então, se alguma coisa estiver dando errado no ensaio de vocês, lembra disso. Aí agora aqui, ó, 20 graus. Esse aqui a gente usa bastante porque é quase a luz de 0 graus, que traz todos esses benefícios da pele que eu já falei, e a gente sabe que agradar o cliente é marcar muitos pontos, né? Se a pessoa se gostar, ela compra muitas fotos. Porém, não tem aquela questão do tripé na frente. Então, se vocês não tiverem uma girafa, essa luz a 20 graus aqui já é a solução. Ó, causa uma leve sombra aqui
porque ela já está um pouco mais lateral, não está bem de frente, porém é uma sombra bem de boa. Se a gente quiser intensificar um pouco esse resultado da sombra, então a gente vai para o 45. Ó, percebam que assim, ó, detalhezinhos. É trazer a luz um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, só que com intencionalidade e sabendo o que a gente está fazendo. Ó, aqui a gente já tem aquela sombra de bolinha aqui do lado do nariz, né? Mas não é aquela sombra que deixa o nariz esticado, que tem gente que já tem o nariz maior e aí acaba intensificando esse resultado. Aí a pessoa tá ali falando, pô, não tô me gostando, e aí a gente não sabe o que tá dando de errado. Muitas vezes pode ser isso. A gente pode, com as sombras, estar intensificando um resultado, uma característica que aquela pessoa não gosta. Então a gente tem que saber jogar com isso também. Então aqui, ó, aqui fica uma sombra bem bonita, né? Já causa essa sensação de mais volume, e também, mas também não é aquela sombra que deixa o rosto totalmente sem iluminação. E o quarto erro, porém, que apavora muitos fotógrafos iniciantes, é a sombra no fundo. Vamos lá, as sombras, elas são consequência da iluminação, né? Quando a gente joga uma luz, consequentemente, a gente vai ter também uma sombra. Elas não são um problema, elas não são vilões, mas a gente tem que saber como posicionar as sombras também, como lidar com elas, para que as nossas fotos fiquem bonitas. Então, assim, ó, a sombra, ela vai ser mais marcada ou menos marcada de acordo, primeiro, com a natureza da luz. Aqui a gente está utilizando uma luz rebatida, ou seja, a luz rebate lá no modificador de luz e volta. Então ela já volta mais suave. Luz suave vai gerar sombra suave. Dá para ver que a sombra, ó, não tem aquele risco, sabe? De característico de sombra mais dura. Então isso já faz com que a gente consiga trabalhar um pouco mais as sombras. Usar sombras duras é errado? Não, não é errado. Tanto é que eu ensino, por exemplo, lá no Guia do Fotógrafo, tem um esquema que chama sombra projetada, que é ensinando justamente isso, a como posicionar uma sombra dura de forma a agregar para a nossa foto, a fazer uma foto legal justamente com essa sombra. Mas, via de regra, para ser mais fácil, uma luz mais suave vai fazer com que a gente consiga trabalhar melhor com as sombras. E outro ponto bem importante dessa relação de sombra projetada, porque basicamente isso aqui é uma projeção, né, da minha sombra. Então, se eu coloco a luz mais para frente, a sombra vai ficar mais atrás. Se eu coloco a luz mais lateral, a sombra vai ficar, enfim, do lado oposto. E o que faz muita diferença também? O quão distante eu vou estar do meu fundo e o quão distante a luz vai estar de mim. Ó, quanto mais eu chego perto do fundo, dá pra ver que mais marcada fica a minha sombra, porém ela fica mais pertinho de mim, tá? Dependendo de como a gente posiciona a luz, ó, essa sombra, ela não é um problema, ela fica me acompanhando aqui. Beleza, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é o quê? Me afastar do fundo. Tá vendo que essa sombra, ela vai sendo projetada para o chão e acaba sumindo. E tudo isso que eu falei, vocês já sabendo, são pequenos ajustes que a gente faz ali no momento do ensaio que o cliente nem percebe e o resultado já fica outro. É só falar, né? Dá um passinho para frente, dá um passinho para trás. Se a gente acha que a sombra do fundo não tá ficando do jeito que a gente quer, pega o modificador de luz ali, sobe um pouquinho, desce um pouquinho para fazer o ajuste, bota mais para lateral, mais para frente para ver o que fica mais bonito, o que valoriza. Tenha também esse olhar, né? Faz os cliques, mostra para o cliente vai ficar impressionado com vocês quando vocês souberem falar, olha, essa luz aqui mais frontal, ela vai valorizar mais a tua pele, mas olha essa daqui, dá uma sombra, deixa teu rosto mais magrinho. Então tudo isso as pessoas já vão também pegando confiança em vocês e assim a gente consegue agradar mais os nossos clientes. E é claro, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre iluminação, aprender 29 esquemas que estão literalmente prontos para tu copiar e colar, tem o Guia do Fotógrafo, o link vai estar aqui na descrição. O Guia do Fotógrafo é um material que eu mesma preparei, né? Compilei 29 esquemas detalhados. Tem ali a potência do flash, a configuração da câmera que tem que usar. É realmente bem rápido, porque vocês só copiam,
posicionam a iluminação e já vai ter o resultado ali muito próximo com o que está no guia. E além, claro, do e-book, onde tem o passo a passo, também tem as aulas, né? Então, para não sobrar nenhum tipo de dúvida. E é claro, não deixem de me seguir lá no Instagram e no TikTok, o arroba vai estar aqui, é arroba @luosoriofoto, nas duas plataformas. E deixa teu comentário com a tua dúvida sobre iluminação ou a tua sugestão para que eu possa criar mais conteúdos aqui para a plataforma. Um beijo e até a próxima!